Existe alguma evidência de que Jesus era casado? Se não, por que que Jesus não se casou? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Jesus, essa figura tão importante para os cristãos, a figura central do cristianismo, afinal, os cristãos seguem o Cristo. A palavra hebraica para Cristo é Mashiach. Mashiach significa ungido, certo? Mas vamos falar desse assunto aqui com base em dois pesquisadores. Aqui, uma pesquisadora da Universidade de Harvard, Estados Unidos da América, certo? E um pesquisador do Instituto de História da UFRJ e da Unicamp. Eu vou dar os dois nomes para você, um assunto bem interessante aqui. Um vai trazer, essa pesquisadora vai trazer vai reabrir uma discussão muito que acontece há pelo menos 2 milênios, tá? Essa questão de Jesus ser casado sim ou não, e se isso tem problema para os cristãos. Você, como cristão, você consideraria um problema se Jesus fosse casado? Escreva aqui nos comentários, comente aqui embaixo, quero muito ouvir a sua opinião nesse assunto, tá? Antes aí, deixe o seu ahavte. Ahavte significa like em hebraico. Obviamente, se você gostar do conteúdo, já adianto que você vai gostar. Deixa o seu ahavte. E também tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, no primeiro link da descrição, para você que deseja começar aí o seu idioma hebraico aí do zero. Você não sabe nada de hebraico, esse curso é para você, perfeito? Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando. Então, existe uma questão, antes da gente entrar aqui na matéria em si, deixa eu explicar para vocês o conceito de Messias do judaísmo e o conceito de Messias do cristianismo. O conceito de Messias do cristianismo é o próprio Jesus, certo? Jesus, ele teve uma vida aí de 33 anos e pouco. Ele aparece nos textos, nos evangelhos, certo? Citando especificamente ele, aos 12 anos lá no templo. Depois ele desaparece e ele reaparece já consolidado como um líder espiritual. Esse conceito cristão você já sabe, você já conhece. Jesus então não se casou segundo a maioria dos pensamentos cristãos, certo? Agora existe um pensamento judaico acerca do Mashiach, acerca do Messias. Para o judeu, não é um problema o Messias se casar, até porque o Messias que os judeus estão esperando é um homem normal, ele vai nascer de parto normal, vamos assim dizer, ele vai constituir sim uma família. É que existem muitas diferenças entre o messianismo do cristianismo e do judaísmo. O Messias cristão, ele tem a possibilidade de ser Deus, Jesus ser Deus. Eu acredito que a maioria das correntes cristãs consideram Jesus como Deus. Dentro do judaísmo, o Messias nunca, jamais será Deus. Messias, como eu disse no início, Mashiach, é uma palavra utilizada para ungido. Mais um Mashiach, mais aquele que foi ungido para uma missão específica. Então, para o judaísmo, não há problema se o Messias se casar, perfeito? Então é essa a questão aí judaica do Messias. Mas vamos lá. Essa pesquisadora da Universidade de Harvard divulgou em um congresso na Itália, alguns tempos atrás, a descoberta de um fragmento de um papiro copta, certo? Possivelmente feito em algum momento entre os séculos 2 e séculos 4, certo? Com essa divulgação desse papiro, que consta algumas informações, reaqueceu uma antiga discussão que perdura até hoje, né? O texto, ele cita uma suposta mulher de Jesus, e nós vamos falar quem é essa mulher. Se você já tem alguma sugestão, coloque aqui embaixo.
aqui antes de ver o vídeo, tá? Agora, segundo o professor do Instituto de História da UFRJ e da Unicamp, o professor André Chevitarese, ele disse o seguinte: não há evidência sobre a vida conjugal de Jesus, nem mesmo a Bíblia faz qualquer menção, tá? Isso é o que ele falou. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Realmente, a vida de Jesus não, apesar dos evangelhos falarem bastante sobre o que ele fez, por onde ele andou, os seus discípulos, as mulheres que o acompanhavam, certo? Os evangelhos falam muito de Jesus, mas falam que Jesus tinha os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe, certo? Mas não cita, não é um pouco não dá para saber realmente se Jesus era casado ou se não era casado. A Bíblia não faz qualquer menção disso aqui, segundo o professor. Realmente, se a gente lê os evangelhos, a gente não encontra, tá? A discussão sobre o tema, afirma esse historiador, veio a aparecer somente no segundo século. Somente no segundo século. E reflete, nos dias de hoje, os tabus erguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Essa pesquisadora da Universidade de Harvard se chama Karen King, certo? Karen King. Uma questão interessante é que é o seguinte: a questão celibatária de Jesus, a Bíblia não deixa transparecer. Há uma outra discussão de que Jesus poderia ser um nazireu, certo? Um nazireu era um voto feito pelos pais que entregavam aquele filho, e aquele filho realmente teria que cumprir algumas condições, entre elas beber o fruto da vide. A Bíblia também não deixa claro se Jesus era nazireu. Se Jesus fosse nazireu, ele também não poderia ingerir bebida alcoólica segundo o texto, a lei de Moisés, tá? Mas essas são duas grandes discussões. Se Jesus era nazireu, ou igual Sansão, né? Sansão é um grande exemplo de nazireu, e se Jesus também era casado ou não, tá? A questão é a seguinte, tem uma parte do artigo aqui bem interessante, que é o seguinte, olha só. Com o reaparecimento desse papiro, nós temos uma questão interessante envolvendo as mulheres. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus fosse casado com uma mulher, a estrutura da igreja católica, da ortodoxia grega e dos protestantes históricos deveria ser repensada, né? Porque hoje nós temos sacerdotes dentro do catolicismo, nós temos sacerdotes, nós temos vários cargos do alto clero apenas para homens. E a questão aqui bem polêmica, poderíamos dizer, é a questão da Maria Madalena. Essa historiadora de Harvard, certo? Ela disse o seguinte: se a gente tivesse que suspeitar de alguém, a Maria Madalena seria uma boa aposta. Essa historiadora disse que colocaria 100% das fichas em Maria Madalena como sendo a esposa de Jesus. Até porque ela é a única testemunha ocular, né, segundo os próprios evangelhos, da ressurreição de Jesus. Só que a Igreja Católica, por outro lado, ela fez com que a história olhasse para Maria Madalena como uma prostituta arrependida, ou seja, alguém que não teria moral. Então, se por um lado Maria Madalena tem essa importante missão de contar para todo mundo que viu ali os anjos, viu ali, ou seja, que não viu o corpo de Jesus ali no sepulcro, ela é uma testemunha muito importante, só que há um problema, o problema dela ser uma mulher. E o mais agravante desse problema é que ela era uma
prostituta, certo? A imagem, a Igreja Católica, eu estou falando da Igreja Católica, foi desfazer essa imagem de Maria Madalena apenas no século XIX, aqui, que quando passou a ser considerada santa, é o que diz aqui o historiador. Mas a ideia de Maria Madalena como aquela mulher pecadora já estava cristalizada, segundo o historiador, tá? Então, assim, realmente tem uma discussão muito grande. Os evangelhos não deixam claro sobre isso, tá? Mas também o que agravou muito essa situação de Jesus, do celibatário de Jesus, foi justamente essa ideia da Igreja Católica Apostólica Romana de colocar Jesus como um celibatário que não tenha casado, e a possível ameaça a isso seria Maria Madalena, e fizeram questão de colocar ela como uma ex-prostituta, o que alguns realmente não entendem assim. Então essa é uma discussão muito longa, mas assim, qual seria o problema se Jesus fosse casado? Será que teria algum problema se Jesus tivesse se casado, enfim, com Maria Madalena? Comente aqui embaixo nos comentários, realmente eu quero saber muito a sua opinião, tá? Então aqui eu dei as duas visões aqui. Esse fragmento, esse papiro, certo? Apresentado por essa pesquisadora Karen King, da pesquisadora de Harvard, dos Estados Unidos, e aqui esse lado aqui de um outro historiador que aí dá mais valor ao conteúdo, perfeito? Então este foi o vídeo de hoje, ok? Muito obrigado por ficar até o final, deixe o seu ahavte aí, espero que você tenha entendido aqui toda a questão, ok? Fique na paz, shalom, shalom, mulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.